pessoal, tudo tranquilo? Como vão vocês? Tudo beleza? Estamos aqui para uma aula de programação aplicada. Na verdade, uma aula de introdução à programação de computadores para o pessoal de automação. Então, a gente vai começar a aprender a usar linguagens de programação nessa aula. A gente vai começar a aplicar aquilo que a gente já viu um pouquinho sobre lógica de programação e outras coisas. Vamos colocar na prática, numa linguagem, escolher uma linguagem, começar a codificar essa linguagem, começar a fazer nossos primeiros programas para a gente entender como é que funciona a programação básica. Então, vai ser muito legal. Conto com vocês aí nessa aula. A gente vai usar um pouco de prática e um pouco de apresentação aqui para a gente entender a lógica dessa programação. Então, ok? Vamos lá então? Então, para a gente começar com nossas observações iniciais, né, a gente queria comentar o seguinte. Talvez você se pergunte, que conhecimento prévio eu preciso para fazer essa aula aqui, para poder acompanhar e poder aprender a começar a programar? Não muita coisa. Você precisa, como conhecimento prévio, você precisa lógica de programação. Um pouquinho de conhecimento de lógica, um pouquinho de conhecimento de algoritmos, variáveis, uma estrutura ou outra, né? Talvez você precise saber, mas o básico seria entender o que é um algoritmo, entender como colocar uma linha atrás da outra. Talvez um pouquinho de português estruturado já ajuda bastante também a você entender a lógica da programação, porque agora a gente vai usar um código de verdade, mas ele é bem próximo da ideia do algoritmo e da lógica de programação dos conceitos de variáveis. Esse é um conhecimento importante. E o que nós vamos ver aqui então? Nós vamos ver justamente essa lógica de programação, esse conceito aplicado em uma linguagem de verdade. Agora, a pergunta que talvez você faça em seguida é: que linguagem de programação orientada a objetos nós vamos usar? Qual é a linguagem que nós poderemos usar? Bom, existem muitas linguagens, muitas são orientadas a objetos, talvez você queira aprender várias delas, mas a gente vai usar uma linguagem desktop. O que quer dizer isso? Uma linguagem que roda e que executa no computador mesmo. Ele não vai lá para a web ou para dispositivos móveis. A gente vai fazer programas que vão rodar no PC, no notebook, no computador mesmo, né? Provavelmente até ou no Windows ou no Linux até. Mas são linguagens que rodam diretamente no computador, é o que nós vamos usar. Além disso, nós vamos usar uma linguagem chamada C#, que é uma linguagem moderna, bastante utilizada hoje, e é uma linguagem que tem bastante aplicação para a parte de automação também. Então, foi uma linguagem que nós escolhemos, por ser uma linguagem também de fácil acesso e uma linguagem bastante usada hoje em dia. Certo? Que ferramentas nós vamos usar para trabalhar então com a linguagem C#? A principal ferramenta que eu gosto de trabalhar é o Visual Studio, que é um software criado para ele mesmo, criado para o C#, que é da Microsoft. Então, se você puder e quiser, você pode baixar esse software e instalar na sua máquina, nesse site aí que você está vendo, visualstudio.microsoft.com. Nesse site você encontra, inclusive, uma versão gratuita, chamada Community. Então, você pode instalar tranquilamente e nessa instalação ela é um pouquinho pesada, então talvez nem todos possam instalar ou consigam. Mas se você for instalar ela, você não precisa instalar todo o pacote completo. Você pode instalar simplesmente algumas partes que dizem respeito à programação desktop. Na hora que você estiver instalando, você vai observar isso lá. Ele vai falar para você assim, o que você quer instalar. Aí tem lá coisas de jogos, coisas de Linux, milhares de coisas, bancos de dados, mas você não vai precisar instalar tudo isso. Você vai instalar apenas um pacotinho lá que tem a palavra desktop, que é por isso que a gente vai precisar para nossa programação aqui. Então, embora pesado, dá para você instalar só uma parte dele, não precisa instalar tudo. Bom, mas se ainda assim você achar que não dá para instalar esse software, eu não tenho computador, ou o meu computador é fraco, então uma alternativa pode ser o MonoDevelop. Você encontra no site www.monodevelop.com/download. É uma versão um pouco mais leve, dá para trabalhar também.
Ainda assim, temos uma alternativa para uma opção, caso você não tenha nada, você não tenha um computador, você queira trabalhar no celular, no tablet, algo assim. Então, existem alguns compiladores online, você pode simplesmente acessar pelo navegador. Alguns desses são esses daí, .NET Fiddle, rextester.com, OnlineGDB. Mas nós vamos aqui exemplificar usando o primeiro aí que você está vendo, que é o .NET Fiddle. Então, dá para trabalhar? Dá sim, é interessante. Dá para a gente fazer os nossos programinhas iniciais aqui. Claro que mais para frente, talvez realmente você precise mudar. Bom, vamos começar então a pôr a mão na massa? Afinal, isso que a gente quer? A gente quer programar mesmo, né? De verdade, quer pôr a mão na massa. Então, a gente vai criar um projeto aqui. Então, para quem agora tiver o Visual Studio, vai criar no Visual Studio. Quem tiver o Mono, vai criar no Mono. E quem precisar fazer pelo online, então, na verdade, aí você nem vai precisar criar um projeto. Aí é até mais simples, embora vai ser um pouco mais limitado, mas você vai nem precisar criar um projeto. Mas, primeiramente, nós vamos conversar aqui com quem vai usar o Visual Studio, que eu recomendo. Eu recomendo porque a gente vai precisar mais para frente desse software. Então, a gente vai começar aqui de mostrar como é que a gente faz isso para quem vai usar o C Sharp. Então, como criar um projeto usando o C Sharp com o Visual Studio. Bom, quando você abrir o Visual Studio pela primeira vez, talvez ele pergunte para você, ele peça para você escolher qual é a linguagem que você vai trabalhar, entre outras coisas lá. Talvez até ele vai pedir para você colocar um e-mail da Microsoft associado à versão Community, que é a versão gratuita. Não tem problema, você pode colocar. Mas depois de tudo já preparadinho, você vai abrir e provavelmente vai abrir essa janela aí. E nessa janela, então, você vai poder escolher criar um projeto, como você está vendo aqui, ó. Crie um projeto. Como você pode ver aí, ó. Crie um projeto. Então, é isso que você vai fazer. Na sequência, você vai ter que escolher a linguagem, que é o C Sharp. Então, olha aqui, ó. Você vai escolher, tem várias linguagens aqui que você pode trabalhar. Você vai escolher o C Sharp. Você vai escolher um projeto tipo Windows e você vai escolher console. Essas três informações são importantes para que a gente trabalhe com o tipo de projeto que a gente precisa nesse momento. Então é C Sharp, Windows, console. Ainda assim, vai sobrar dois modelos aqui. Você vai escolher o .NET Framework, console.NET Framework. Aí sim, você pode dar sequência aí. Na sequência, você vai então escolher um nome. Aqui, ó, eu escolhi exemplo aula 1. Exemplo 1, aula 1, porque essa é a aula 1, o exemplo 1. Então, tem que ser um nome que você possa lembrar depois. Aqui você vai escolher uma pasta para salvar. Isso é importante também, porque você depois quer recuperar isso, quer abrir novamente. Então, você escolhe uma pasta, você pode até criar uma pasta com o nome lá, C Sharp, alguma coisa assim. E lá dentro você vai salvar vários projetos. Para cada projeto ele vai criar uma pastinha. Tá vendo aqui? Ó, tem marcado aqui. Ó. Ele vai criar uma pastinha, vai colocar a solução lá dentro e mais um monte de arquivo. Então veja bem, presta atenção nisso. Quando você for copiar esse projeto, salvar o projeto, transferir para um pendrive, para outro computador, você tem que transferir essa pastinha inteira, porque o projeto não é só um arquivo, é uma pastinha com um monte de arquivo. Então é por isso que você precisa saber onde está guardado e sempre mover toda a pasta junto quando você for levar para algum outro lugar ou algo assim. Bom, aí se você fizer tudo isso, provavelmente, e der um criar ali o botão criar, provavelmente vai dar certo. E aí ele vai abrir um projeto como esse que você está vendo aí. Vai abrir um código inicial, uma estrutura básica. Então você está vendo aí, nesse código, você está vendo ali o nome do programa no namespace. Você está vendo ali que dentro do namespace tem class program e dentro tem uma static void main. O que é tudo isso? Bom, a gente não vai explicar tudo agora, não tem sentido. Mas só para você entender é que esta classe program, ela controla o programa. Quando você tem um programa complexo, com mais classes, com mais pedaços, ele é o programa que inicializa a classe que inicializa o programa. No nosso programa, ele é simples. Então, só vai ter a classe program e dentro dela uma função chamada main.
função principal. Então, é ali dentro que você vai programar, certo? Então, essa é a estruturinha básica aí. Nessa estrutura básica, você vai ver o seguinte, alguns detalhes sobre a codificação no C#. Por exemplo, você viu chaves ali. Ó, você viu ali, ó, chaves. Olha as chaves aqui, ó. Temos chaves aqui, aqui, aqui. Abre e fecha chaves. O que significa isso? Bom, as chaves significam como se fosse a palavra início e fim. Elas vão abrir e fechar blocos de programação. Então é importante você entender isso aí. Como você pode perceber, ali abriu 3 blocos de programação. Até vou tentar mostrar para vocês isso aqui diretamente no Visual Studio. Então, diretamente aqui no Visual Studio, você pode ver isso aí também. Ó. Então tá aqui, ó. Aqui é o lugar onde a gente vai programar, mas tem um bloco que abre o namespace, um que abre o program e um que abre a função main. Depois sai fechando tudo. Então, por isso você tem que tomar cuidado para não apagar essas chaves, não apagar nada dessa estrutura. Mantenha a estrutura exatamente como está. Posicione o cursor aqui e aqui a gente vai começar vai começar a programar, certo? Ainda um outro detalhe importante é que você viu algumas palavras class, program, static em cores diferentes. Essas palavras são palavras reservadas da linguagem, por isso aparecem em cores diferentes. Você não pode sair usando isso daí para outras coisas, por exemplo, para criar um nome de uma variável. Outro detalhe que eu já mencionei é o local onde nós vamos começar o nosso programa, dentro dessa função aí, main, como já comentado. Certo? Então, só para você entender melhor esta pergunta aqui, o que seriam as funções? Bom, vou tentar explicar basicamente para vocês. Os programas, acho que vale a pena uma explicação um pouco mais criteriosa. Os programas de computador são feitos para executar funções que o homem executaria, para substituir o trabalho humano. Então, é natural que a gente use essa palavra. Por exemplo, qual é a função de um funcionário dentro da empresa? Minha função é tirar xerox, minha função é carimbar, minha função é cotar preços. Bom, enfim. Ou a minha função, entre as minhas funções, eu tenho 10 funções. Algo assim. Então, o programa de computador também, às vezes ele pode ter 10 funções. Cada função executa algo, uma tarefa. Então, como a gente está começando a programar agora, o nosso programa vai ter uma função só. Nosso programa, então, vai ter uma função só, que é aquela função que você viu ali chamada main, que é a função principal, porque estamos começando agora. Mais para frente, talvez vai ter mais funções, porque essa função é obrigatória, por isso que você não pode mexer. A função principal, ela sempre vai estar presente em qualquer que seja o programa. Bom, aí, na sequência, a gente vê então a função main, como eu já falei para vocês, também tem uma assinatura, né? Que é a forma como escreve ela. Public, static, void, main, tudo isso daqui, mais para frente a gente vai entender. Por enquanto, você tem que entender que deixa quietinho do jeito que está aí. Bom, vamos lá. Agora chegou o momento de a gente dar os nossos primeiros toques de programação aí. Com o nosso toque. O que a gente vai começar aqui? Comando de saída. Lembrando, comando de saída para nós vai ser o monitor, a tela. No caso, é uma tela de console, que é o prompt de comando, aquela tela preta. Ali vai aparecer um texto na tela. É o que a gente consegue trabalhar com esse tipo de programa. Não vai ter imagem, não vai ter som, não vai ter nada. Não vai ter soltar rainho, não vai ter eletricidade, por enquanto. Vai ter só texto na tela. Então, pense no texto como algo que a gente possa usar até para fazer simulações, tudo em forma de texto, ok? Por enquanto. O comando que a gente usa é o console.writeLine. Então, veja bem, preste bem atenção no comando. Console.writeLine. Olha como que escreve isso. Console.write, de escrever, line, linha, escreve linha no console, escreve uma linha no console. Ele não está totalmente completo aqui, a gente vai ver na sequência aqui exemplos, porque nós temos várias formas de usar este comando, né? Eu vou apresentar aqui 3 formas pelo menos.
é o que a gente está vendo aqui, ó. 3 formas. Console.writeLine texto literal. Então você pode escrever um texto ali. Esse texto literal pode ser substituído por um texto qualquer. Texto literal quer dizer texto digitado pelo usuário, pelo programador. Ele tem que estar entre aspas. É isso que está te explicando aqui, ó. Texto literal entre aspas. E também está entre parênteses, porque todos os textos vão estar, tudo que vai ser escrito na tela tem que estar entre parênteses. Certo? Isso é padrão de todos os comandos. E o texto literal, aí você escreve o que você quiser. O texto literal pode ter letra maiúscula, minúscula, espaço, tudo, mas eles têm que estar entre aspas. Também, no segundo exemplo que você está vendo ali, você pode ver que a gente está usando uma variável. O que é uma variável? É um espaço na memória que foi reservado e usado para guardar algum valor. E quando chegar o momento, eu posso mostrar esse valor na tela. Então, aí eu coloco o nome da variável ali. E a terceira oportunidade, a terceira forma de usar o WriteLine é misturar as duas coisas. Colocar texto literal e usar o símbolo mais, que é a mesma coisa que como se eu somasse textos. Como se eu somasse um texto no outro. É possível somar texto? Por incrível que pareça, aqui é possível somar texto. Somar, na verdade, quer dizer juntar, quer dizer grudar. Então, eu pego um texto, grudo com outro, grudo com outro. Por que eu faria isso se eu posso escrever tudo corrido? Porque, às vezes, eu posso mesclar com variável. Então, eu posso escrever um texto, colocar um valor que está numa variável e continuar o texto. Então, eu vou compondo uma frase com pedaços literais e pedaços variáveis. É por isso que a gente usa dessa forma aí. Muito bem. Então, esse é o básico do comando de saída. WriteLine. Alguns detalhes importantes antes que a gente comece a digitar, comece a errar, que a gente vai errar. Isso é quase certeza. Alguns detalhes são: o C# é uma linguagem sensitive case. O que quer dizer isso? Meu Deus do céu. Sensitive case. Quer dizer que é uma linguagem que faz diferença entre letras maiúsculas e minúsculas. Por isso que antes aqui, ó, você viu que WriteLine ele tem um C maiúsculo no console, aqui tem um W maiúsculo no write e tem um L maiúsculo no line. Você tem que escrever exatamente assim, senão ele não vai entender. Ele é burrinho, coitado. Ele só entende se você escrever com a sintaxe correta. Perfeitinho. Claro que o texto literal aqui dentro pode ser diferente. Então, isso é importante. Excelente. Esse é um detalhe importante. O outro é que em C# toda a instrução termina com o caractere ponto e vírgula. Notou isso também? Então aqui, ó, também, ó, todo comando termina com um ponto e vírgula. Então é importante você colocar um comando em cada linha e terminá-la com um ponto e vírgula, então, no momento certo. Então, em cada instrução tem um ponto e vírgula. Vamos fazer um exemplo aqui, então? Então, eu vou usar o Visual Studio para fazer isso, certo? Então, estou transferindo aqui, vou agora ir direto para o software Visual Studio para a gente ver como é que a gente faz isso, tá bom? Então, vamos lá. Visual Studio, aí vamos nós. No software, então, eu posso escrever uma frase aqui, ó, console.writeLine frase do dia. Ou escrevo qualquer coisa aqui. Pronto. Esse é o comando escrito... Opa, o ponto e vírgula saiu no lugar errado. Esse é o comando escrito diretamente aqui no código, como você viu. Respeitando a forma de escrever, lembrando que a frase que eu vou escrever aqui dentro tem que estar entre aspas. Então, esse é um detalhe muito importante. Muito, 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 muito importante. Certo? Então, podemos então fazer um exemplo mais completo. Tá? Qual que é o primeiro exemplo que normalmente alguém que começa a programar vai fazer? Isso é uma questão interessante, né? Então, veja só. Normalmente, uma pessoa que está aprendendo a programar, ele manda uma mensagem para o espaço, por assim dizer.
Como assim? É uma mensagem de olá. Então, normalmente o pessoal escreve Hello World, olá mundo, né? Não é nem para o espaço, é do espaço para o mundo. Então tá lá, ó, console.writeline Hello World. Hello World Pickles eu escrevi. Então você pode escrever a mensagem que você quiser, mas normalmente a pessoa escreve um Hello World. Nesta linha de baixo aqui no meu programa, eu fiz isso para ele dar uma parada, mas se você estiver fazendo pelo software online, não faça isso. Não use console.readKey. Esse é um comando para dar uma parada na tela, mas ele só vai funcionar para nós se a gente estiver programando no Visual Studio. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos completar aqui no Visual Studio diretamente para vocês verem aqui. Visual Studio, completar o software. console.readKey. Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Tem que escrever exatamente assim. Esse primeiro programinha, então, está pronto. Se eu quiser testar ele, eu venho nesse botão que está aqui em cima, ó, botão iniciar, e aperto um play aqui. O que vai acontecer? Você não vai ver agora, nesse exato momento, mas vai abrir uma janelinha do prompt e vai executar, e vai aparecer na tela a palavra, a frase do dia, no caso que eu escrevi aqui. Então, espero que tenha dado certo para você dele escrever isso daí na sua tela. Aqui está, então, um exemplo disso. No Visual Studio, apertar o botão play. Se você estiver online, procure um botão escrito Run. Esse botão escrito Run, então vai ser um botão que vai fazer o seu programa rodar. No caso da versão online, ele vai rodar aqui embaixo mesmo. Na parte de baixo da sua tela aí, ele vai rodar o programa do mesmo jeito. Vai dar certo também. Com certeza você vai conseguir um bom resultado a partir disso também. Então, esse é o nosso exemplo. Se você quiser incrementar, colocar mais mensagens, o que você faz? Um outro exemplo, você coloca uma mensagem embaixo da outra. Ele vai escrever uma mensagem em cada linha, como você está vendo aí. Hello World Pickles, meu nome é Chewbacca, mas no meu idioma eu sou conhecido como Ra. Então, eu completei um pouco mais. Se você quiser testar, é só adicionar frases e note que aqui eu somente quebrei a frase usando um mais, porque o mais serve para grudar um texto no outro. E continuei aqui embaixo, porque não cabia aqui na minha tela. Então, não tem problema, pode fazer isso. Mas lembre-se, isso é um pedaço de texto. Começa com aspas, termina com aspas. O mais, aspas e termina com aspas. Se você quiser, pode fazer mais esse teste e ver se funciona. Pode brincar um pouco agora, então, com o comando WriteLine. Então, ainda não temos muita coisa para fazer nesta aula, mas logo em seguida a gente vai vir com a parte 2 dessa aula, aí a gente vai avançar um pouco mais. Então, por hora, esta aula está terminando. O que nós vimos aqui até agora está escrito ferramenta aí, mas é uma ferramenta que é o C# ou o MonoDevelop ou uma ferramenta online. Nós vimos também uma estrutura básica que a gente precisa respeitar para fazer a programação. Nós vimos também o comando de saída. WriteLine, console.writeline. O que nós vamos ver a seguir? Nós vamos aprender a criar variáveis, usar comandos de entrada. Nós vamos também aprender a atribuir valores, fazer cálculos e mostrar resultados na tela. É isso que a gente vai fazer nesta mesma aula, mas na parte B. Por isso, não perca esta aula que nós vamos ver na sequência. Espero que você tenha gostado até agora do que nós aprendemos. Nós vamos então dar sequência logo mais. Agradeço aí a sua atenção, espero que você tenha gostado desse vídeo e assista a parte 2 dele. Até mais!